Bem, esse capítulo é conhecido como o envio dos espias, né? E os espias, eles são enviados e depois eles voltam, né, carregando esse cacho de uva, mais algumas romãs e figos, como o texto lá na frente vai dizer. E aí então eles dão um relatório, a maioria eles dão um relatório de fracasso, um relatório que realmente faz toda a jornada deles até aquele momento fracassar. Então, irmãos, esse texto ele tem um ensino muito precioso para nós. A gente aprender a ouvir a palavra de Deus e ficar com a palavra de Deus. E aprender que se alguém se coloca com a sua palavra, com o seu ponto de vista, acima da palavra de Deus, ela está errada. Então, o que nós vamos ver hoje é a história de todos nós, porque nós estamos no deserto. Israel no deserto representa a igreja nesse mundo. E muitas vezes a igreja ela não vai andar. Por que ela não vai andar? Porque ela realmente está morrendo no deserto. Ela não diz isso para as outras pessoas. Não, nós não estamos morrendo, não. Mas estão morrendo no deserto. E por que será? Então vamos ver o que Deus pode trazer para nós nesse estudo aqui. Primeiro, os espias serão enviados aqui no capítulo 13. E você vai reparar no versículo 1 que Deus é que manda que eles sejam enviados. Agora, no versículo 2, no versículo 3, mostra para nós o quê? Quem seria enviados. Ele não foi lá e disse, pomponê, tapetaperuge, pimpo. Não, ele não disse isso. Não, de jeito nenhum. Ele, meus irmãos, ele foi, e foi bem claro que cada tribo elegeu o seu príncipe. Se você olhar aqui nesse versículo, diz assim, no versículo 2, de cada tribo de seus pais, envia um homem que seja um dos seus príncipes. Olha, nós temos a tradução que eu tenho lá em casa, diz assim, todos aqueles homens eram cabeças de suas tribos. Então você pode ter uma ideia da importância de cada um dos escolhidos. Por quem? Por Caleb e Josué. Josué é indiscutível a importância dele nas Escrituras. E também Caleb. Lembra de Caleb? O grande conquistador do Vale do Hebrom ali. Agora, você veja bem, os outros eles estavam neste nível diante de suas tribos. Então, irmãos, eles não mandaram pessoas assim, aleatoriamente. Eram os homens mais preparados que cada tribo tinha, não havia nenhum infante, nenhuma criança no meio, todos eles eram realmente porta-vozes, o cabeça de suas tribos. E uma outra coisa, qual seria a missão deles? A partir do versículo 17, o nosso Moisés, ele começa a falar qual seria a missão, ou seja, vocês vão ver e vocês vão confirmar. A missão deles baseava-se somente nessas duas coisas. Eu quero que vocês vejam e vocês confirmem, tá? Era só isso, era só isso. O espia era para ver e confirmar. Vai lá, vê quem são os homens que estão lá, se eles são grandes, se eles são pequenos, as cidades, se elas são assim abertas ou se elas são fechadas ou fortalezas, se tem floresta ou não tem, se tem assim plantações, se há árvores frutíferas, ou seja, vocês vão averiguar, vocês vão ver, para quê? Para confirmar aquilo que Deus já havia dito. Então era só isso que era para eles fazer, Então, irmãos, no versículo 25, ao fim de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão
e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E relataram a Moisés o seguinte: nós fomos à terra que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Eles foram, eles viram, agora eles estão relatando, e como se fosse coisa pequena, como Moisés havia pedido, 2 homens para carregar um cacho de uva, o restante carregando figos e romães. Ou seja, olha, a terra verdadeiramente, ela mana leite e mel. A terra é como se eles deveriam ter dito, mas não disseram. Eles deveriam ter dito assim: é como Deus disse, é como Deus falou. Tudo que Deus falou é verdade, mas eles não disseram isso. Mas eles fizeram, meus irmãos, o relatório conforme foi pedido, sabe? Assim, olha, é assim, tá bom, né? Muito bem. Antes de continuar aqui, tem uma pergunta que a gente tem que responder, né? Foi Deus ou foi Moisés que enviou? Quem é que enviou os espias? Você vai reparar aqui no capítulo 15, no versículo 1, que Deus fala com Moisés. Agora, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e no versículo 19. E o que você encontra lá, né? Capítulo 1 e versículo 19. Então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus dos seus pais. Não temas e não te assustes. Versículo 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: enviemos homens à nossa frente, para que espiem a terra por nós, e nos informe por qual caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir. Olha o que está dizendo o livro de Deuteronômio. Na verdade, Deus, ele anuiu. Deus, ele já tinha dado a ordem: vocês vão pegar, vocês vão ficar sem medo, vocês vão subir e tomar posse da terra. Era só isso que eles tinham que fazer. Quando eles chegaram lá no portão, né, no portão de entrada, quer dizer, não tem portão de entrada numa terra deserta daquela, mas quando eles estavam na fronteira, que é Cádiz Barneia, um olhou para o outro e foram conversar com Moisés, e disseram: vamos mandar espias na nossa frente, para eles ver por onde a gente deve entrar. Veja, irmãos, então Deus fez com eles a mesma coisa que Deus fez depois com o povo de Israel em relação a Saul. Quem que deu Saul para eles? Foi Deus ou foi eles que pediram? Quem pediu um rei? Não foram eles que pediram um rei? Aí Deus fez o quê? Vocês querem um rei? O que eu vou fazer? Eu vou dar um rei para vocês. Veja só, vocês não querem mais que eu reine sobre vocês, vocês querem um homem, então eu vou dar um rei para vocês. Deus permitiu que Saul reinasse. A mesma situação se encontra aqui no livro de Números, no capítulo 13. Eles querem espias? Então tá bom, deixa eles mandar os espias. Moisés, manda eles escolher os espias. Não é isso que eles querem? É isso que está acontecendo, meus irmãos. O que está acontecendo é que Deus permitiu, né? Permitiu. Então, veja só, né? Qual que foi a atitude de Moisés quando o povo pediu? Nisso ele também falhou, né? Aí vamos no capítulo 1 de Deuteronômio, e nós lemos no versículo 22 já.
Veja o versículo 23. Isto me pareceu bem, Moisés falando, né? Pareceu bem aos olhos de Moisés, né? Eles pediram para ter espias antes da gente entrar, e isso me pareceu uma coisa boa. Então, meus irmãos, o que de fato aconteceu? Deus mandou eles entrar sem espiar. E aí, não, a gente tem que ver antes de entrar. Então, a gente tem que mandar espia. Então, Deus falou, pode mandar. Então, vocês querem fazer isso, vocês podem fazer isso aí, né? Agora, a pergunta é, o que eles deveriam ter feito? Veja a diferença, né, entre a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Bem, o irmão Félix, ele falava muito sobre isso nas mensagens dele, né? A vontade que Deus dirige e a vontade que Deus permite. Há coisas, meus irmãos, que Deus permite, Ele é contra. Ele sabe que vai dar errado, mas Ele permite. Ele permite. Mas Deus, Ele deveria só fazer a vontade dEle. Não, a vontade dEle está sendo feita, você pode ficar em paz. Se não for com você, Ele faz com outro. Tá? Ele permite que você bate a cara, Ele permite até que você caia, Ele permite até que você morra. Ele permite. E aí Ele vai usar outro. Ele permite que Moisés, em vez de falar com a pedra, vai lá e espanca a pedra. Moisés não entra, Josué toma o lugar dele e entra. Pronto. É a vontade permissiva de Deus. O problema da vontade permissiva é o risco que se corre. Quase sempre dá errado, não dá certo. Raramente vai acontecer lá de alguma coisa dar certo. Mas na vontade diretiva de Deus, sempre dá certo. Se eles tivessem chegado na fronteira e dissessem, não, o que Deus falou aí? Né? Bom, Deus falou que é para entrar e tomar posse. Então vamos entrar e vamos tomar posse. Né? Não foi isso que Deus disse? Então, meus irmãos, não foi isso que Josué fez? Foi entrando, conquistando e pronto. Ninguém pôde resistir. Por quê? Porque ele confiou na palavra de Deus. Agora, os 40 espias foram espiando, né? No versículo 21 a 25 aí, eles subiram, eles espiaram, 40 dias de averiguação, vendo tudo, cidade, campo, pessoas, foi tudo visto, né? E o que eles viram? Eles viram aquilo que Deus já tinha dito para eles antes deles saírem lá do Egito, ou seja, verdadeiramente a terra, ela mana leite e mel. Só confirmaram que Deus é verdadeiro. Só isso, né? Agora, meus irmãos, vamos nos ater rapidamente ao relatório dos espias, né? 10 dos 12, como nós sabemos, você conhece essa história, eles foram contra a entrada em Canaã. 2 dos 12 disseram, não, nós podemos entrar. Nós podemos, né? Deus vai nos dar a vitória. Deus disse que é para a gente entrar, a gente vai entrar. Que são o Josué e o Calebe. Então, meus irmãos, você tem assim, primeiro, o relatório dos 10, né? Eles vão chegar aqui, vamos voltar lá em Números, no capítulo 13, tá certo? Números, capítulo 13, no versículo 27, eles falam, olha, realmente nós fomos lá na terra, a terra verdadeiramente mana leite e mel, está aqui, ó, isso aqui é o seu fruto, olha o cacho tamanho aqui, é tudo verdade que Deus disse. Porém, olha lá no versículo 28, porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, também nós vimos ali os filhos dos gigantes. Os amalequitas habitam aqui pertinho aqui, ó, do lado aqui, tá? Aqui em Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam lá na montanha, o cananeu habita junto ao mar e também junto ao Jordão. O relatório mudou completamente, de ânimo para desânimo. Olha, gente, a terra é boa, mas tem muito gigante lá, né? As coisas é difícil, sabe? Os amalequitas, né?
e junto com os cananeus e tal, começou a mudar o tom da conversa. Quando eles estavam mudando para pessimismo, o Josué aqui, dá uma olhadinha no capítulo, no versículo 30, ele fez calar o povo perante Moisés, porque o povo já começou a ficar preocupado, então todo mundo já caiu o semblante e ficou desanimado, e Moisés e o Caleb, cala a boca, gente, deixa eu falar um pouco, calma lá, E no versículo 30, ele diz: subamos animosamente, possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela, Ele grita no meio daquele alvoroço: vamos subir, vamos nos animar, vamos vencer. Ele está dizendo isso, meus irmãos, do fundo do seu coração, da sua alma. No final do seu pequeno discurso, ele diz: certamente nós vamos prevalecer contra ela. Mas aí só foi ele acabar de falar novamente os reclamões no versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo qual do meio passamos a espiar, ela devora os seus moradores. Todo o povo que vimos são gigantes. Também vimos os gigantes descendentes de Enaque, é uma raça gigantesca, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim que lhes pareciam. Meus irmãos, esse é o relatório, Não é muito difícil de entender o relatório aí. Olha, meus irmãos, veja só, o resultado desse relatório, ele se encontra no capítulo seguinte, tá? O resultado foi o seguinte, você lê aí o versículo 1 do capítulo 14, o choro, a noite inteira as pessoas chorando, pais de família, as mães, as crianças, está todo mundo chorando. Deus trouxe eles lá do Egito, eles estão na fronteira, é só dar um passo, e agora todo aquele projeto de Canaã, ele vai por água abaixo. As pessoas começam a chorar, esse foi o primeiro passo, um desânimo muito grande. Depois, no versículo seguinte, eles passam a reclamar da liderança de Moisés e Arão. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Veja só, então primeiro o desânimo, tá? Segundo, a reclamação contra a liderança de Moisés e de Arão. Terceiro, eles se indignaram contra Deus, no versículo 3, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Bom, uma coisa é eles desanimar, outra coisa é falar contra Moisés e contra Arão, outra coisa é falar contra quem? Contra Deus. Até um pai meio desnaturado como Eli falou: meus filhos, uma coisa é o homem pecar contra o homem, outra coisa é o homem pecar contra Deus. Esse versículo 3 vai ser inesquecível para Deus, porque Deus vai olhar para eles, ainda no capítulo 14, e dizer: sabe as suas crianças que vocês disseram que vão ficar por presa? Eu vou pegar elas e colocar elas lá dentro de Canaã, mas vocês não vão entrar. Deus não esqueceu. E ainda por último, por 4, eles tentaram aí no versículo 4, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha a reação. Olha o que uma conversa, o que um relatório, o que uma palavra pode fazer no meio de uma nação, no meio de uma igreja, no meio de uma família. Por isso essa lição, ela é tão especial para nós. Deus castigou, meus irmãos, Deus castigou. Então qual que foi o resultado da espionagem? Desânimo, levante contra a liderança, contra Deus, formação de uma nova liderança para se separar,
E aí então, o que você tem? Deus, ele olha, versículo 22, versículo 23, aqui do capítulo 14, você leia comigo aí, né, 22, 23, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedecem à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum deles que me desprezaram a verá. Nenhum. Veja só. Deus vai dizer, nenhum deles vai ver a terra prometida. E mais ainda, se você ler um pouquinho antes, aí no versículo 21, né? Dá uma olhadinha no versículo 21. Tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá a terra, nenhum dos homens... calma lá, né? Tá certo. Versículo 29, eu pulei aqui, né? Versículo 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Tá? Acabou. Esse é o resultado. Meus irmãos, resultado de reclamação não é diferente disso aí. Não dá certo. Quando nós vamos fazer uma coisa para Deus, se tem um espírito murmurador reclamão, é melhor chegar e falar assim, gente, vamos parar de fazer isso, porque não vai dar certo. Reclamação gera o quê? Gera o desgosto, a tristeza, a ira de Deus. Aonde que o povo errou? Onde, pastor, que o povo errou? Vamos pensar, né? Vamos pensar, vamos refletir. Aqui está o povo ele está recebendo notícias. Por que o povo é culpado? Pastor, se o senhor estivesse lá e 12 pessoas fossem escolhidas para fazer o relatório, 10 dizem que é assim, assado, que não vai dar certo, que vai ser um suicídio, olha, não tem jeito de entrar, e 2 dizem que vai dar certo. Então são 10-2 o resultado. Moisés, que pendeu para ir, ele conhecia o Egito, ele conhecia Midian, mas o Moisés nunca foi para Canaã. Em quem que o povo vai acreditar? Por que culpar o povo se o povo ele foi levado levado pelos outros 10 que não queriam ir? Não seria culpa só dos 10 e não do povo? Qual que foi o erro deles, meus irmãos? Bem, o erro deles não é porque ouviram os 10, o erro deles é porque deixaram de ouvir a quem? A Deus. Esse é o erro. Então, não é toda a eleição que é verdadeira. Mesmo numa igreja batista que tudo se decide por eleição. E aí a pessoa chega, pode falar e coisa e tal, né? Eu não vou votar e nem vou. Acha que é bonito fazer isso? Acha que é espiritual fazer isso? Não é. Isso é carnal. Porque está se separando da igreja. Mas aí a pessoa tem a oportunidade de dizer, calma lá, o que Deus disse? O que Deus falou? Poderia falar para si mesmo. Mas calma lá, mas quem está certo nessa história? É o Caleb, é o Josué. Sabe por quê? Porque eles estão falando o que Deus disse. Deus disse que eles vão vencer, que nós vamos vencer. Deus disse que nós vamos entrar e conquistar. Eu vou ficar com o que Deus disse, com a palavra de Deus, de vitória. Então, meus irmãos, esse espírito de murmuração, de reclamação, ele não vai avante. Olha o resultado desse espírito no coração. Temos, né?
Sempre que a gente permitir que murmurador, desanimador tome a nossa mente, nós vamos ser tragados pelo desânimo. Isso é muito fácil de acontecer numa nação. A gente assistiu isso, né? O Brasil não tem problema mais nenhum, está tudo resolvido. Tudo, não tem nenhum problema. Até um ano atrás, o Brasil era o pior desastre que aconteceu na história do planeta. Tudo aqui era errado, agora tudo é certo. As pessoas não pensam mais, elas não têm condições de pensar. A mesma coisa dentro de uma igreja. De repente surge aquele espírito de desânimo, aquele espírito de reclamação que vai passando um pelo outro e esquece de ver o que Deus está fazendo. Ah, vai ter batismo. O que adianta? O que adianta? Você está dizendo isso? O que adianta? Você gostaria que não tivesse? Você agora é profeta para saber, ou uma profetisa para saber quem vai permanecer firme ou não? A igreja vai fazer um evento. O que adianta? Eu não vou. Não vai? Não tem problema. Mas esse espírito é um espírito maldito de reclamação. Eu não vou poder ir, pastor, mas eu vou orar por vocês. Eu vou orar. Eu vou orar por essas pessoas. Eles precisam mesmo mostrar publicamente que eles confessaram Jesus como Salvador. Isso vai aumentar a responsabilidade deles. Eu não vou dar dinheiro na igreja. Eu não sei o que está fazendo com o dinheiro da igreja. Se precisar de alguma coisa, eu compro. Está tudo bem. É outro espírito de reclamação. Como sobreviver a isso? Como explicar isso para Deus? Como essa história vai acabar? Veja quão ilustrativa é a história do capítulo 13 e 14 do livro de Números. Porque as pessoas, elas estão sendo levadas porque elas permitem que outras pessoas façam a cabeça e o coração delas. Elas permitem. Então, o inimigo, ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai querer desanimar. Qualquer projeto da igreja, se é um projeto da igreja, toda a igreja tem que se ajuntar, todos têm que estar cooperando, todos têm que fazer. Ah, eu não concordo. Você não concorda por quê? Porque não é do teu jeito? Vai ter que ser feito de algum jeito. Então vamos todo mundo cooperar, vamos todo mundo ajudar. Bem, eu tenho visto algumas fotos, né, do pastor lá como fala, de Fernão, pastor Ricardo. Estive com ele há pouco tempo atrás. Mas eu estou muito feliz, mas muito feliz, porque eu vejo 15, 20 crianças numa cidade tão pequena como Fernão, naquela escola bíblica com aquelas crianças. Mal a gente começou a fazer o alicerce lá, um dia cansado, batendo massa, ajudando, fazendo um monte de coisa. Aí chegou um irmão e disse assim: para que fazer uma igreja numa cidade dessa? Bem, eu não disse nada. E me arrependo por não ter dito nada. Mas eu fico pensando que ali algumas almas já foram ganhas para Cristo. Inclusive, a primeira pessoa batizada através do meu ministério ali em Gália, não a primeira pessoa batizada em Gália, mas no meu ministério em Gália, a primeira pessoa foi
de Fernão. Então, meus irmãos, esse Espírito, ele tem em todo lugar. Ele estava lá no deserto, lá em Cádiz Barneia. E ele foi acompanhando o povo de Israel até que todos morressem antes de entrar na terra prometida. Não seja você um murmurador, um reclamão. Ajude, coopere. Olha a bênção que veio para Josué, para a família de Josué, para Caleb, para a família de Caleb. Deus abençoou. Muito bem, eu quero mostrar para vocês rapidamente, para a gente poder terminar, um método usado pelos desanimadores. Veja só, eles disseram: olha, a terra é boa, aqui está o seu fruto, verdadeiramente, como Deus disse, não foi, mas verdadeiramente mana leite e mel. Está certo, né? Isso é ponto. Ponto não. Deveria ser um ponto. Aí eles colocaram uma vírgula. Mas, então, o método usado pelos desanimadores é a tática do porém. Do porém. Porém, tem gigante. Porém, olha só, meus irmãos. Para quem não quer fazer, sempre tem um porém. Se um dia essa igreja estiver cheia, porém, nem todo mundo aqui é crente. Em qualquer igreja, nem todo mundo vai ser crente. Nós tínhamos muita gente aqui no domingo, mas também, de algodão doce. Bom, eu queria que tivesse sempre 50 crianças aqui. Eu queria. É uma pena que não tem. Mas eu queria. Então, a primeira tática deles é o porém, Então, cuidado com aqueles que formam uma opinião desanimadora sobre tudo o que acontece na igreja, Que sabe mais do que a própria igreja e sempre tem um porém na vida. Os desanimadores têm uma segunda artimanha aqui, É a artimanha psicológica. Veja que eles foram longe nisso, no capítulo 13, versículo 29. Veja só. Eles vão mencionar os povos que estão ali em Canaã. Só para lembrar que esse povo que eles mencionam primeiro não está exatamente em Canaã, estava num espaço aberto entre Canaã e o deserto, porque eles eram beduínos, mas eles fizeram questão de fazer o quê? De fazer uma pressão psicológica e mencionar o quem? Quem é o primeiro povo que eles mencionam? Como é o nome aí? Amalequita. Por que os amalequita? Porque Israel saiu de uma guerra bem brava com os amalequitas. Os amalequitas, a gente quase morreu com os amalequitas. Você viu quanta gente morreu, Pois é. E olha que eles nem estavam na terra deles e quase mataram a gente. Olha como os murmuradores, eles fazem uma pressão psicológica. Vocês vão ter que lutar com os amalequitas, hein? Então, colocou o nome deles ali em primeiro lugar. Além disso, meus irmãos, eles usaram aquela tática de dizer o que as pessoas queriam ouvir, sabe? É mais fácil você olhar e dizer assim, não vamos lutar, vamos ficar aqui mesmo, fica todo mundo vivo, do que dizer, vamos lutar. As pessoas já querem ouvir não, acho que é melhor a gente nem ir, Melhor não fazer. As pessoas, elas estão preparadas para aceitar melhor aquilo que lhes convém.
e convinha muito, mas muito, muito para eles se acovardar. Mestres segundo os seus próprios pensamentos. E por fim, meus irmãos, eles usaram aquela tática maldita da infamação. Olha o capítulo 13, né? Versículo, deixa eu encontrar aqui, né? Capítulo 13, é que a palavra vai mudando de tradução. Não, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado. Ou seja, vamos falar mal da terra, vamos. É terra que devora, não é tão boa assim, né? Veja só. Então, irmãos, começaram a infamar, a dar uma fama ruim, e o diabo faz muito isso também. Começa a infamar até pessoas, né? E a obra, a igreja. Isso não é um projeto de Deus. Por isso é tão importante, nessas lições, ver as táticas que o inimigo usou. Os poréns, a pressão psicológica, falando o que as pessoas gostam de ouvir, infamando um e outro por aí. Que pena. Em momento nenhum, eles olharam e disseram: vamos escutar melhor Josué e Calebe. Em momento nenhum eles se lembraram que Deus derrotou um povo muito mais forte, uma nação muito mais poderosa, que eram os egípcios. E eles não tiveram que colocar a mão em uma espada. Os muros de Jericó foram derrubados sem que fosse dado um chute naquela porta. Em momento nenhum, eles se lembraram que os amalequitas eram valentes, mas não eram um páreo para o Israel de Deus. Apanharam lá e apanhar aqui também. Preferiram ouvir os incrédulos, os reclamões, do que confiar na promessa de Deus. Os cadáveres ficarão no deserto. A vitória, meus irmãos, a vitória é sempre daqueles que trabalham e acreditam, daqueles que realmente confiam, não no que ele faz, mas no que Deus pode fazer por meio dele. É assim. O que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Mas e Deus me usando? O que ele pode fazer? Bom, é só você ver o que ele fez com o corajoso Josué e com o corajoso Calebe. 85 anos nas costas, ele disse: eu estou que nem aquele dia, né? Eu vou subir lá e vou pegar aqueles gigantes, eu vou bater em todos eles, né? E foi e bateu, né? Ou seja, é com esses que Deus trabalha, que Deus quer trabalhar. Trabalhar. Eles não têm tempo para picuinha, eles estão trabalhando na obra de Deus. Não é uma oposição. Eles são o quê? Eles estão na situação, literalmente, naquela situação, sabe? Luta, batalha, luta, né? É assim. O cristão é assim.